Então, gente, vamos aqui hoje ter uma aula de Química, módulo 3 do nono ano militar. Tranquilo? Então, ó, deixa eu botar aqui. Então, gente, esse módulo 3, ele já começa a falar de toda a evolução, de como que as pessoas ao longo da história foram tendo uma visão sobre o átomo, tá? É importante lembrar que a primeira ideia de átomo, ele não vem de nenhum cientista, nenhum físico, nenhum químico, por exemplo. Ele vem a partir de filósofos, que foram Demócrito e Leucipo. Todo mundo sabe que filósofos se questionam de tudo o tempo inteiro, né? Então eles começaram a se questionar de que são feitas as coisas. Foi quando eles começaram a pensar de pequenos pedaços. Então ele pegou um pedaço, começou a imaginar fatiando esse pedaço até pedaços tão pequenos, mas tão pequenos, que seriam impossíveis de ser dividido. Foi quando ele criou o nome átomo, que significa a menor parte da matéria. Ou seja, lembrando lá do início do ano, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, ou seja, se você pega essa matéria e começa a dividir em pedaços tão pequenos, mas tão pequenos, você vai chegar num pedaço tão pequeno, mas tão pequeno, que ele vai ser impossível de ser dividido. Daí vem o nome átomo, tá? Porque o A tem o prefixo de negação e tomo, no grego, vem de divisão. Então, átomo já significa não divisível. Ele é tão pequeno, mas ele é tão pequeno que ele não consegue ser dividido. Porém, os anos vão passando e tecnologias começam a surgir. Então, a ciência também evolui. Com isso, chega Dalton, em aproximadamente 1807. O átomo, através de alguns experimentos, ele percebeu algumas coisas sobre o átomo, como, por exemplo, o átomo ele é esférico, ou seja, o átomo tem a forma de uma bola. O átomo ele é maciço, ou seja, ele é bem duro. E o átomo ele é indivisível, assim como Demócrito e Leucipo acreditavam. E que ele é indestrutível, tá? Então, ó, reparem das características do modelo atômico de Dalton: esférico, maciço, indivisível e indestrutível, tá? E Dalton também propôs algumas coisas que se aplicam até hoje em relação ao seu modelo atômico. Esse primeiro caso aqui, por exemplo, átomos de um mesmo elemento são idênticos. O que ele quer dizer em relação a isso? Se eu pegar, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele acreditava que todos os átomos de hidrogênio seriam iguais. Por exemplo, agora, se eu tenho um átomo de oxigênio não seria igual ao de hidrogênio. A sua diferença seria apenas pelo tamanho. Por exemplo, o átomo de hidrogênio teria um tamanho, o átomo de oxigênio teria outro tamanho. Então, para ele, os átomos se diferenciavam apenas pelo seu tamanho, mas que os átomos de um mesmo elemento eram idênticos. Todos os átomos de hidrogênio teriam o mesmo tamanho. Todos os átomos de oxigênio teriam o mesmo tamanho. A gente sabe que hoje em dia isso não se aplica. E que reações químicas resultariam em combinação de átomos. Isso aqui, sim, é algo que lá em 1807 Dalton propôs, que se aplica até hoje. Reação química são combinações entre átomos, tá? Então, o que seria no modelo de Dalton? É muito comum você ver alguns livros usar analogias, por exemplo. Essas analogias ajudam a gente a não esquecer, tá? Não que seja exatamente da forma que eles falam, mas ajuda a gente a lembrar, por exemplo. O modelo de Dalton nos livros, ele é chamado de modelo bola de bilhar. Bola de bilhar, uma bola de sinuca, né? Uma bola de gude, trazendo mais para o mundo atual. Por quê? Se você olhar para uma bola de bilhar, tu vai ver que ela é uma bola, ela é bem dura e é muito difícil você conseguir destruir ela. Então, ou seja, sempre que você lê algum texto, alguma questão de química, que ele fala de modelo bola de bilhar, você sabe exatamente que é um modelo de Dalton, porque é uma bola dura e indestrutível. Vale a pena ressaltar que o modelo de Dalton não fala em nenhum momento de carga, tá? Seria um átomo sem carga nenhuma. Bem diferente do que a gente sabe de hoje em dia. Seguindo de Dalton, a gente tem Thomson.
Thomson já foi uma época, já tinha se descoberto a energia elétrica, por exemplo. Então ele pôde fazer outros tipos de experimentos onde Dalton não poderia fazer naquela época. Então ele utilizou a ampola de Crookes, que era bem famosa naquela época. Nessa ampola de Crookes, ele começou a observar raios catódicos dentro da ampola. Ele percebeu que esses raios catódicos ele sofriam um pequeno desvio para o polo positivo. Bem, nós sabemos que cargas iguais elas se repelem, cargas opostas elas se atraem. Então foi quando ele percebeu que esses raios catódicos eram feitos de cargas elétricas negativas. Foi quando ele deu o nome de elétron. Então dentro do átomo ele percebeu que ele tinha cargas elétricas negativas. Então, ó, ele percebeu que o feixe que se desviava em direção a um polo positivo carregava partículas negativas do átomo. Então, ou seja, o átomo tinha carga negativa. E essa carga negativa ele deu o nome de elétron. Só que, em alguns experimentos também que ele fez, ele percebeu que o átomo era eletricamente neutro. O que significa? Que as cargas dele se anulavam. Se o elétron tem carga negativa, em algum momento ele vai ter carga positiva para anular essa carga negativa dele. Então, o que seria o modelo de Thomson? O que ele propôs na época dele? Reparem que são aí quase 100 anos de diferença entre o modelo de Dalton e o modelo de Thomson, tá? Então, o Thomson acreditava que o átomo era uma esfera positiva, uma esfera mais ou menos parecida com o Dalton, tá? Uma bola, sendo que tem a carga positiva. E os elétrons ficam sendo distribuídos por toda a esfera. Então, ó, toda aquela esfera seria uma carga positiva e os elétrons, que são as cargas negativas, ficariam ali distribuídos dentro da esfera. Tá? Em alguns livros, por exemplo, o modelo de Thomson é chamado de pudim de passas. Mas a gente vai chegar nele daqui a pouco. Então, o que seria o modelo de Thomson? Ó, é uma esfera, ó, essa esfera aqui toda de carga positiva, tá vendo? E as cargas negativas, no caso os elétrons, ficariam sendo distribuídos dentro. Vale a pena ressaltar que alguns livros colocam o modelo de Thomson como as cargas elétricas ficam dentro da carga dentro da carga positiva, né? Não que seja dentro. Imagina que essa parte positiva, essa esfera positiva, fosse uma massa. Então, essas cargas negativas ficam dentro dessa massa. Eles não ficam para fora. A gente desenha eles para fora para vocês terem uma visão melhor de que elas existem. Mas as cargas negativas, elas ficam dentro da esfera, tá? Não tem como enxergar ela. Então, ó, como eu falei, o modelo de Thomson ele é chamado de modelo pudim de passas. Bem, sei que ninguém nunca viu um pudim de passas, mas seria mais ou menos isso daqui, tá? Trazendo um pouco mais para nossa realidade, seria um panetone, né? Imagina um panetone com aquela massa, quando você corta ele no meio, você tem o quê? Um monte de frutas cristalizadas, que seriam as passas, as cargas negativas. Então, aqui no pudim, essa massa aqui seria a parte positiva e as passas seriam as cargas negativas. No caso do panetone, aquela massa do panetone é a carga positiva e as frutas cristalizadas seriam as cargas negativas. Tranquilo? Aí, depois de Thomson, a gente tem o modelo de Rutherford. Já repare que tem uma diferença não tão grande de tempo, né, entre o Thomson e o Rutherford, que aqui foi um dos grandes avanços da ciência. Então, o Rutherford ele fez um experimento que já foi baseado em radioatividade. O que ele fez? Ele pegou uma fonte de partícula alfa, tá? Partícula alfa. Lembrando que partícula alfa emite radiação de carga positiva. E ele bombardeou uma folha de ouro com essa radiação. Repara que tem aqui detector de partículas e tal, mas ele pegou uma folha de ouro e bombardeou essa folha com partículas alfas, tá? De carga positiva. Com isso, ele percebeu algumas coisas que nem Dalton e nem Thomson conseguia ter observado. Ó, vou mostrar aqui um desenho para vocês. O que ele percebeu é o seguinte, que a maior parte da radiação atravessava o átomo de ouro. O que significa? Se alguma coisa atravessa outra coisa,
É porque não tem nada. Lembra que matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço? Eu não consigo atravessar a parede porque eu tenho massa e eu tenho um lugar no espaço. A parede tem massa, ela tem um lugar no espaço dela. Então eu não consigo atravessar a parede porque a gente tem massa. Se minha partícula alfa, se minha radiação atravessa alguma coisa, porque ele não tem nada. Então ele percebeu que dentro do átomo tinha grandes espaços vazios, espaços que não tinham nada dentro dele. Só que ele também percebeu que uma pequena parte se chocava com alguma coisa densa, e sofria um desvio. Como vocês podem ver aqui, ó, se chocava e sofria um desvio. Foi quando ele percebeu que dentro desse espaço que não tinha nada, tinha alguma coisa muito pequena ali que tinha massa, que ele chamou de núcleo. Então, Rutherford percebeu que o átomo tinha um núcleo muito pequeno dentro de um espaço vazio que não tinha nada. Imagina a sala de aula. Imaginem que a sala inteira fosse o núcleo de um átomo. E uma cadeira só, uma cadeira fosse o núcleo. Então você tem assim uma cadeira, um núcleo e uma sala vazia, tendo nada. Foi isso que Rutherford percebeu no seu experimento. E a última coisa que ele percebeu, que alguma das radiações, quando não se chocava com o núcleo, quando ela passava próxima de um núcleo, ela sofria um pequeno desvio. Ó, repara uma coisa. A radiação alfa dele tem carga positiva. Quando essa radiação não se chocava com o núcleo, ela passava próximo do núcleo, ele sofria um desvio. Foi quando ele percebeu que o núcleo do átomo, além de ser pequeno, ele tem carga positiva. Por que carga positiva? Cargas iguais, elas se repelem. Então, quando a radiação passava próximo ao núcleo de ouro, ele sofreu desvio porque as cargas eram iguais. Tranquilo? Então, ó, qual seria o modelo de Rutherford? Tá? Seria um átomo, um núcleo pequeno, de um espaço vazio muito grande, onde esse núcleo tem carga positiva. Sendo que o próprio Thomson, atrás, ele descobriu que o átomo tem cargas negativas. Então, o que o Rutherford propôs de seu modelo? O que seria o modelo de Rutherford? Que o átomo ele tinha um núcleo pequeno, denso, onde essa carga positiva ele chamou de prótons. E que ele tinha uma eletrosfera, que seria uma órbita, onde essa região ficaria os elétrons de carga negativa. Então, você imagina um núcleo pequenininho, de carga positiva, e em volta tem os elétrons girando em torno dele. Ó, seria mais ou menos assim. Seria, o modelo de Rutherford ele é conhecido como modelo sistema solar, planetário. Porque como se fosse o Sol no centro e os planetas girando em volta. Então, aqui o modelo de Rutherford. Eu tenho um núcleo pequeno e eu tenho os elétrons girando em torno desse núcleo, onde essa órbita é chamada de eletrosfera. Tranquilo? Semelhante, como eu disse, o sistema solar. E logo depois de Rutherford, né, descobriram que dentro do núcleo existem também outras partículas chamadas de nêutron. E vamos ver mais à frente. Tá? E por último, tem o modelo de Bohr. Tá? Alguns livros, como o caso está aqui também, o modelo de Bohr ele é chamado de Rutherford-Bohr. Foi uma coisa muito simples. Bohr ele foi aluno de Rutherford. Então existe até um boato de que na época Rutherford escondeu vários resultados que ele tinha para que Bohr pudesse usar depois, mais à frente, tá? Mas um foi professor do outro, tá? Então o Bohr ele pegou o experimento do seu professor, o modelo dele e realmente aprimorou, tá? Aprimorou de uma forma que seria muito próximo do modelo atômico atual que a gente diz. Então, o que o Bohr percebeu? Que a eletrosfera do átomo possui níveis de energia. Então, ao invés de você ter uma eletrosfera só, você tem várias eletrosferas, onde cada órbita da eletrosfera ele chamou de níveis, tá? Esses níveis começam na letra K e depois seguindo a ordem alfabética, K, L, M, N, O, P, Q. Ou você pode chamar o nível K de nível 1. Então, o K é 1, o L é 2, o M é 3, é indiferente, tá? E cada nível
ele é quantizado uma energia fixa, tá? Então, ou seja, o nível 1 tem uma energia que não se altera, o nível 2 tem uma outra energia que não se altera, o nível 3 tem uma outra energia que não se altera, o nível 4 tem uma outra energia que não se altera. Então, por exemplo, elétrons de baixa energia ficam sempre no nível mais baixo. Elétrons de alta energia ficam sempre no nível mais alto. Por quê? Cada elétron ele vai ser determinado pelo seu nível. Tranquilo? Então, o que o Bohr propôs na época para complementar um modelo de Rutherford? Que a eletrosfera do átomo está dividida em regiões denominadas níveis ou camadas, onde os elétrons descrevem órbitas circulares. Então, ou seja, o elétron fica sempre ali naquela órbita dele, tá? Sempre tendo uma energia constante, sem emitir e nem absorver energia. Só que ele complementou o seguinte: fornecendo uma energia, não importa o tipo de energia, tá? Térmica, elétrica, luz, não importa. O átomo ele pode absorver energia. Então, com isso, os elétrons eles podem saltar para o nível maior. Então, você imagina, um elétron do nível 1, ele ganhou energia. Então, ele pula para o nível 2, porque ele ganhou energia. Se ele ganha energia, ele pode ficar no nível melhor. Ou então, um elétron do nível 2, ele ganha energia. Se ele ganha energia, então ele pode pular para um nível 3, por exemplo, porque ele tem mais energia. Só que essa energia não é dele. Não é dele. Então, quando o elétron ganha energia, ele pula de nível. Mas só pelo fato da energia não ser dele, ele perde essa energia um dia. E quando ele perde, ele vai voltar para onde ele ficava, que é o lugar dele. E quando ele volta, ele vai sempre emitir luz na forma de fóton, tá? Vou pegar um exemplo, tá? Se você perceber, na tua casa, quando faz comida, por exemplo, se você deixa sal cair no fogo, o fogo fica uma cor alaranjada rápida. Porque ali no sal de cozinha tem um sódio. O sódio, quando o elétron do sódio muda de nível e volta, ele emite a luz laranja. No caso, seria os fogos de artifício, por exemplo. Fogo de artifício. Tem vários elementos que você fornece energia. Só que quando chega lá em cima, ele não tem mais energia, porque acabou o calor. Então os elétrons começam a voltar e ele vai começar a emitir luzes diferentes. Então aqui, imagina aqui, ó, um elétron, ele recebeu energia. Ele pulou desse nível para esse nível aqui. Só que chega um momento que ele perde essa energia, porque não é dele. Então ele volta para o nível dele. Quando ele volta para o nível dele, ele vai emitir luz. Aqui um outro exemplo. Eu tenho um elétron, quando ele voltou, ele emitiu luz de forma de fóton. Então, ó, a principal diferença do modelo de Bohr para o Rutherford é a parte dos níveis, tá? A parte dos níveis e a parte de transição eletrônica, tá? Lembrando que Bohr está complementando o modelo de Rutherford, tá? Gente, você ler aqui o modelo de Bohr 1913, que é o último modelo que vocês estudam, tá, no colégio, tanto no fundamental quanto no ensino médio, o modelo de Bohr não é o último modelo, tá? O modelo atual é um modelo baseado na mecânica quântica. Só que ele é tão complexo que você não, que só você entender o modelo de Bohr, ele já é muito próximo do modelo atômico atual, tá? Então, com isso, gente, a gente fica por aqui. Espero que tenha entendido bastante, tá? E fique tranquilo aí, depois a gente volta de novo. Valeu!